Estamos aqui mais uma vez para agradecer a grande oportunidade que vocês têm nos dado de mostrar um pouco da nossa experiência com concursos públicos e trazer novas dicas que realmente vai ajudar você a ser aprovado no concurso dos seus sonhos, assim como aconteceu com a gente. Os comentários e os e-mails realmente têm ajudado muito para que possamos produzir um vídeo bacana com dicas que realmente vão lhe auxiliar, porque o concurso tem muitas peculiaridades, mas nesses 3 vídeos nós queríamos trazer realmente dicas que fariam diferença para você, que realmente é a dificuldade que você encontra no seu dia a dia. E esses comentários e esses e-mails realmente têm nos ajudado muito para que possamos fazer um material realmente de qualidade. Bom, a gente trouxe no primeiro vídeo, falamos dos 9 pilares do concurso público que realmente vai ajudar e que realmente são necessários para que você estude de forma bem concisa e o mais rápido possível e que alcance esse objetivo muito mais rápido do que as pessoas conseguem, ou até que as pessoas, para que você não desista, porque a gente vê que isso é o que muito acontece. A pessoa não tem um foco que foi objeto do nosso primeiro vídeo, por exemplo, e acaba desistindo. Ou seja, o foco realmente é algo muito importante, que foi bem escrito, bem falado, melhor dizendo, no primeiro vídeo, e que abriu oportunidade para novos comentários que trouxe o assunto do segundo vídeo, que a gente falou um pouco sobre planejamento, sobre o edital, o que fazer quando um edital é lançado, como se organizar, como se planejar, quanto tempo eu preciso para isso. Tudo isso foi tratado no segundo vídeo e eu tenho certeza que você já está se planejando de forma melhor, porque você pôde se organizar com a planilha que a gente disponibilizou. Mas lembrando também que se você não viu esses vídeos, eles estão disponíveis aqui ainda, nos links aqui acima desse vídeo atual, e que você pode assistir e que a gente recomenda, porque são vídeos que realmente vão agregar muito valor no seu estudo. Bom, mas com esses comentários e todos esses e-mails enviados, nós conseguimos focar um novo conteúdo para ajudar você a partir de agora, que é a parte da revisão. O que fazer quando eu realmente já tenho todo um estudo feito e como revisar esse estudo. Isso, inclusive, é um ponto assim, extremamente importante, porque a quantidade de conteúdo, de matérias que a gente tem que estudar quando a gente está se preparando para um concurso é imensa, né? Eu mesmo, no meu primeiro concurso lá da Receita Federal, eles fizeram uma modificação lá no edital, então de 10 matérias pulou para 21. Então imagina, 21 matérias praticamente novas que eu nunca tinha estudado. Como que eu ia me organizar para que eu conseguisse revisar isso e daqui a alguns meses eu conseguir me lembrar disso no dia da prova? Então foi por meio de diversas técnicas e estratégias que a gente vai comentar agora contigo que a gente conseguiu de fato aperfeiçoar e a cada prova obter melhores resultados. Então o primeiro ponto é que, da maneira como o Felipe principalmente explicou no vídeo anterior, a maneira que a gente se organiza tendo os estudos de uma determinada matéria em dias intercalados, a gente naturalmente já começa a forçar nosso cérebro a revisar. Um outro ponto é que a gente não estuda matérias teóricas e faz os exercícios no mesmo dia. Isso nunca. Por quê? Porque naturalmente a gente também quer fazer com que nosso cérebro seja forçado não só a raciocinar em cima daquele conteúdo que a gente estudou, mas também a recapitular aquilo lá que a gente estudou 2, 3 dias ou às vezes até uma semana atrás. Então isso já vai te ajudar a revisar durante o seu período inteiro. A outra forma também que acontece, como até aconteceu com a gente quando a gente estava com mais experiência, quando a gente conseguia matar as matérias de maneira mais rápida, a gente tinha tempo realmente de revisar. Isso essencialmente era feito por meio de exercícios. Então quando a gente começava a revisar, a gente pegava o conteúdo inteiro que a gente tinha estudado de uma determinada matéria, como por exemplo Direito Constitucional. Então não importa se a gente estava estudando agora direitos fundamentais ou se a gente estava estudando poder legislativo, a gente reunia, fazia uma misturada dessas questões e respondia elas todas. Então, isso daí ajudava bastante a gente a compreender o conteúdo e fixar ele de fato. E uma outra maneira também legal, junto com os exercícios, é a gente não ler os comentários dos professores, caso você tenha exercícios resolvidos, no mesmo dia que você estiver resolvendo as questões. Deixa isso para uma segunda oportunidade. Então,
Basicamente, você vai se estruturar como? Você vai estudar a parte teórica em um dia, resolver os exercícios no outro, e no terceiro dia você vai ler os comentários daqueles primeiros exercícios que você resolveu. Então, fazendo esse esquema, você vai estar revisando naturalmente. Só que aí você começa a se perguntar, mas eu também produzo mapas mentais, eu também produzo resumos cursivos, principalmente se o edital não tivesse sido lançado, a gente até aconselha, né? Se isso daí for fácil para você, tem pessoas que realmente têm muita facilidade para produzir resumos, mas resumo é resumo, não é cópia do livro. Como a gente já viu algumas vezes, as pessoas terminam reproduzindo tudo que está escrito lá. Isso não é um resumo. Por quê? E quando que você vai perceber isso? Quando chegar principalmente naquela última semana ou 2 semanas antes da prova, que você praticamente já vai ter terminado de estudar todas as matérias, você vai pegar esse material que você produziu, além do banco de exercícios que você tiver lá, como, por exemplo, em diversos sites você consegue o acesso a essas questões, você fazer essa revisão de maneira rápida. Você vai pegar esses resumos cursivos e se você demorar mais de 1 dia, 2 dias para ler todos os seus resumos, pode ter certeza que alguma coisa está errada. Você gastou muito tempo naquilo lá e pode ter certeza que eles não estão proveitosos. Eles têm que ser esquemáticos para que você consiga rapidamente, quando estiver lendo, quase que meio que em tópicos, né, você consiga relembrar a matéria inteira. Você não precisa lembrar o texto inteiro. Ao longo de todas as aulas em PDF que porventura você tenha lido, dos livros, existem coisas que os autores colocam da maneira como escreve simplesmente para conectar ideias. Mas as ideias essenciais, elas têm que estar destacadas no seu resumo. Sim. A outra maneira é por meio dos mapas mentais, né? A gente mesmo se acostumou com o tempo a produzir diversos mapas mentais. E eles, nessa hora da revisão, principalmente na semana antes da prova, eles vão ajudar bastante a você a lembrar aqueles pontos essenciais que você realmente tem que decorar para aquela determinada prova. Então isso é muito importante, principalmente em matérias de direito, que exigem bastante decoreba em alguns pontos, mas a gente vê até que algumas pessoas têm uma certa dificuldade, né? Uma certa barreira a lidar com esses mapas mentais. A gente até já colocou um post lá no nosso blog que trata um pouco melhor disso, e pode ter certeza que você lendo, estudando, dessa maneira você vai conseguir destravar e vai perceber que os mapas mentais também são para você e eles são muito proveitosos. Uma coisa que a gente não recomenda, que algumas pessoas fazem, né, é estudar por meio de mapas mentais de outras pessoas que produziram. Por que que isso não é proveitoso? Porque o mapa mental, olha o nome, é mapa da mente. Então, quando a gente está estruturando, a gente está seguindo uma linha de raciocínio que é nossa, não é da outra pessoa. Então, quando você começa a tentar estudar por meio de outros mapas mentais que outras pessoas produziram, a tendência é que você gaste muito tempo para entender aquele mapa mental e você não grave de maneira adequada aquele determinado conteúdo. Muitas vezes você fica até mais confuso. Então, são esses pontos os principais que a gente tem para fazer essa revisão, e pode ter certeza que colocando todos esses fatores em ordem, de maneira organizada, junto com aquele plano lá que a gente colocou, você vai conseguir ter uma revisão muito efetiva. E como eu comentei várias vezes ao longo desse vídeo aqui, lembre sempre os exercícios. Os exercícios são essenciais para você fazer a revisão. Porque tem alguma série de fatores que a gente pode citar que mostram a importância dos exercícios. Primeiro, as questões se repetem. Então, você lembra na época da escola também, como que a gente gravava a teoria? Era como? Por meio de exercícios. Porque a gente tinha que saber o básico e depois partir para os exercícios para conseguir ver se a gente realmente entendeu. Então, quanto mais exercício você fizer de uma determinada matéria, pode ter certeza, melhor você vai estar para o dia da prova. Então, acredite nisso mesmo. Não, uma coisa que eu queria comentar também é essa questão dos exercícios. Muitas pessoas têm medo de repetir os exercícios, mas uma forma que eu estudei, por exemplo, para o Tribunal de Contas, em média, por exemplo, numa matéria de Direito Constitucional, você tem 12 aulas, e ali você tem 1000 exercícios durante todas as aulas. E quando eu acabei a matéria, eu simplesmente refiz todos os exercícios. E as pessoas me perguntam, pô, mas você está repetindo? Eu falei, não, mas é isso que eu quero. Porque o que está lá é o que vai cair na prova. Eu não preciso gabaritar. Se cair 80% eu estiver sabendo, eu vou passar. Então repetir exercício não é um problema. Principalmente que se você estiver errando e você precisa refazer para aprender, significa que você não decorou direito, você não aprendeu a matéria direito. Então refazer é um bom caminho para aprender. E os comentários dos professores ajudam muito, porque ele já é revisão da matéria. Além disso, uma coisa que eu acho muito importante é que você está vendo o que é importante para a prova e não para você. Quando as pessoas fazem resumo, ela coloca o que ela acha importante.
Mas o que você acha importante não é o que vai te fazer passar na prova, e sim aquilo que o examinador acha que é importante. E isso estão nos exercícios, que é isso que cai. Por isso que o exercício é tão importante. Além de te ajudar a decorar, ele te ajuda a decorar o que cai, o que é importante para a sua prova. E é legal falar também dos exercícios que existem algumas dúvidas, né? Algumas pessoas já perguntaram pra gente, mas e se os exercícios da minha banca acabarem? Não tem problema. Em princípio, a gente recomenda que você realmente seja focado para aquela banca, porque ela geralmente segue uma linha de raciocínio, né? Principalmente quando a gente compara bancas como o CESP, que agora é Sebrasp, né? ESAF e FCC, eles têm um estilo um pouco diferente. Mas quando você compara, por exemplo, FCC, Sesgran Rio, FunRio, o estilo é muito parecido. Eles são mais literais, por exemplo, nas matérias de direito. Então, uma questão você termina aproveitando para outra. O examinador termina cobrando quase que da mesma forma. E pode ter certeza que não só esse ponto, como todos esses outros que a gente falou nos vídeos anteriores, eles vão fazer uma grande diferença para você ser aprovado. E foi por meio dos comentários, das dúvidas por e-mails, que a gente chegou a essa conclusão que a gente deveria falar um pouco mais desses assuntos. E, além disso, pode ter certeza que a gente está preparando uma coisa muito legal para vocês, que a gente vai falar agora, que vai ajudar ainda mais, vai fazer ainda mais a diferença na sua aprovação. Juntando tudo isso, todas as dúvidas que vocês tiveram e de pessoas que nós conhecemos, que a gente resolveu criar um guia para consolidar todas as informações necessárias para que ajude você a estudar para concurso público. Então seria como se fosse um coaching dentro de um guia. Então, para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas de forma mais efetiva, em vez de a gente fazer coaching para 5, 10 pessoas, que seria um limite que a gente conseguiria acompanhar durante um mês, a gente resolveu lançar esse guia de forma concisa com tudo que é necessário. Bom, a gente vai lançar um site, um EAD, que nós separamos o guia, ele é composto por 12 módulos. Então, toda vez que você for para um módulo novo, a gente vai ter um vídeo explicando o que vai ser tratado naquele módulo, para que você possa entender de forma mais rápida e que você já entre nesse módulo já, digamos, com a cabeça formulada para o que você precisa entender realmente e aprender de forma mais rápida para que você possa já efetivamente colocar em prática nos seus estudos, porque a gente sabe que provavelmente você está estudando e lendo o guia, então você precisa da ferramenta ao mesmo tempo. Além disso, a gente vai disponibilizar o guia, ele pode ser baixado de forma completa para que você possa ter, digamos assim, se você gosta de um PDF, que é o que a gente preconiza aqui, que realmente o PDF é um dos melhores materiais para se estudar, e você quer realmente estudar só pelo PDF, não quer ver os vídeos, a gente vai disponibilizar o guia de forma concisa e inteiro, com os 12 módulos de uma vez. Lembrando que, além de tudo isso, o que a gente está trazendo são os 9 pilares que a gente falou do primeiro vídeo. E lógico que a gente mostrou esses 3 partes mais importantes do foco, do planejamento e da revisão, mas a gente sabe que não é só isso e que existem outras dúvidas. E esse guia compilou todas essas dúvidas de forma a que você entenda e realmente possa agora estudar como um profissional dos concursos, como a gente conseguiu se tornar e passar nos melhores concursos da nossa vida. E é como o Felipe colocou, né? A gente dando às vezes um coaching pessoal, a gente percebeu que a gente não conseguiria atender esse tamanho número de pessoas que vêm tirar dúvidas com a gente. Então, por meio dessa estrutura, a gente montou um guia de maneira realmente sistemática, né, os capítulos, mas é claro, a depender da sua experiência, do que você já aprendeu, né, estudando para concurso, pode ser que um capítulo ou outro ele seja um pouco menos importante para você, porque todos realmente são importantes, você pode até ter uma leitura mais dinâmica de um ou de outro capítulo, a depender da sua necessidade, mas é importante, a gente aconselha que você leia todos os capítulos e não só ler. Você tem que entender e pôr em prática de fato, porque é isso que realmente vai fazer a diferença. E a gente, assim, sente muita falta de não ter tido acesso a um material desse quando a gente estava começando, principalmente nossos estudos, porque a gente teria, assim, poupado muito tempo, muito dinheiro, muita tristeza, às vezes, nas nossas reprovações, né? Uns 2 anos. Uns 2 anos, né? Então, pode ter certeza que esse material, assim, foi muito pensado, muito planejado. A gente pesquisou bastante os melhores autores, as melhores referências, as experiências nossas com as outras pessoas que a gente orienta e também a gente acredita que a pessoa mesma, ela deve ser seu próprio coaching, né?
Porque aquela parte da motivação e também de se autoconhecer para planejar de fato o que você precisa estudar para a prova, quem sabe, quem se conhece realmente é você. Então, não somente esses pontos vão ser tratados ao longo do guia, mas muitos outros. E além disso, a gente também vai fornecer alguns bônus para você, porque uma das dúvidas que a gente sempre recebeu é de como se estruturar para resolver uma prova discursiva. Pode ser que nem em todos os concursos, em todas as provas, esse tipo de prova seja exigido, né? Mas para aquelas que são exigidas, a gente precisa realmente ter um método, ter uma sistemática. Então, por meio de alguns passos, a gente estruturou a forma como a gente resolvia as nossas provas discursivas e pode ter certeza, quando a gente começou a usar esse método, nossas notas, às vezes de reprovado, né, nas primeiras provas, reprovado em alguns concursos por causa de redação, a gente começou a ser um diferencial. Eu mesmo na minha prova do Senado, tinham 2 provas discursivas, uma delas eu tirei a nota mais alta do meu cargo e a outra eu tirei a 3ª maior nota. Então realmente é um método que funciona. E além disso, a gente tem mais 2 outros bônus. Um deles é uma dificuldade que percebemos que as pessoas têm em questão em dividir o número de horas de cada matéria. Ou seja, quanto que eu vou estudar? Eu tenho 20 horas por semana, quanto que eu vou estudar direito constitucional? Quanto que eu vou estudar direito administrativo? Então a gente elaborou uma planilha que era a que a gente utilizava para fazer a nossa separação também, de que ela vai separar assim, quantas horas eu vou estudar para cada matéria de acordo com o número de questões que vai cair numa prova, ou no seu nível de dificuldade, ou o peso que ela vai ter na prova, né? E essa parte do nível de dificuldade é muito interessante porque às vezes você precisa estudar menos constitucional do que administrativo, porque você tem mais facilidade, e ela vai levar isso em consideração. Então é uma planilha muito bacana que realmente faz muita diferença e que tem ajudado muitas pessoas e vai ajudar você também. E a outra planilha, também como bônus, é a planilha de elaboração do cronograma de estudos, que o Felipe, nessa anterior que ele até comentou, ele já mostra como, depois de você ter essa divisão por meio das matérias de quantas horas você vai estudar por semana, como que você conjuga ela com aquela outra planilha que também é um bônus que a gente ainda oferece, mas que não necessariamente a gente vai conseguir oferecer para sempre, né? Então, juntando tudo isso, ainda nessa primeira semana a gente está oferecendo, principalmente para você que está acompanhando a gente já há 2 anos, né, e que com certeza está sentindo essa diferença, essa evolução nos estudos. A gente sabe que quando a gente é concurseiro mesmo, né, a gente passava por, às vezes, muitas dificuldades, até inclusive financeiras. Então, por conta disso, a gente vai premiar todas essas pessoas que realmente estão envolvidas, que estão interagindo com a gente. Então, nessa primeira semana, a gente vai oferecer um bônus de 50% no valor que a gente vai depois cobrar por esse guia. E essa oferta realmente ela vai fazer a diferença, porque ela vai te ajudar a economizar bastante. E não pense nisso como um gasto, pense realmente no investimento, porque como a gente comentou, se a gente tivesse tido algum auxílio desse tipo quando a gente estava começando a estudar para concurso ou no meio do caminho, a gente teria economizado muito, mas muito tempo e dinheiro. Então, aqui embaixo você vai conseguir ver um pouco mais de detalhamento, um pouco mais de destaque sobre esse guia, né? O conteúdo dele, o que tem em cada um dos módulos, tem alguns comparativos. E não só isso, a gente acredita tanto nesse guia, que se você não estiver satisfeito, a gente devolve completamente, sem questionamento, seu dinheiro em até 30 dias. Então, você pode realmente dar uma leitura inicial do guia e verificar se é realmente aquilo que é para você, né? Porque, às vezes, a gente não se adequa, né, a alguma técnica, alguma dica de algum professor, por exemplo, e a gente sabe, isso é natural. Então, mas como a gente realmente acredita, a gente pensou muito, trabalhou muito em cima desse guia, a gente tem essa cláusula, né, de satisfação garantida. Pode ter certeza que você vai ficar muito satisfeito, vai ficar muito feliz. E compartilhe essa novidade com o máximo de pessoas que você conseguir, que pode ter certeza, não é guardando esse conhecimento que isso vai te pôr na frente da concorrência. Quanto mais você compartilhar, mais fácil você vai conseguir tirar as dúvidas, mais os professores, não só a gente, como os outros, vão conseguir entender como que vocês estão tendo essas dificuldades e vão conseguir direcionar, saná-las da melhor forma possível. Então a gente está chegando ao final desse vídeo, a gente agradece bastante para vocês
e pode ter certeza que qualquer dúvida que vocês tenham vão ser respondidas. Se tiver algum questionamento a mais sobre esse guia, como que vai funcionar essa plataforma, né? Inclusive é importante citar também que ela vai estar hospedada no site do Hotmart, que é a maior plataforma de e-commerce aqui do país. Então a primeira vez que você for fazer o seu login, né, ele vai pedir um cadastro para você e na segunda vez você já vai cadastrar na tela inicial lá, fazer o seu login e ter acesso a todo esse conteúdo daí e você pode acessá-lo ele quantas vezes você quiser. Então ele vai estar disponível a qualquer momento, a qualquer hora, e caso você queira levar esse material para um momento que você queira estudar offline, que não tem internet, você pode baixar esse conteúdo, que é como o Felipe falou, a gente acredita tanto no formato em PDF, que é o que a gente usou essencialmente para ser aprovado em tantos concursos, que a gente não poderia criar um material em outro formato. Mas como a gente sabe também que existem muitas pessoas que gostam muito dos vídeos, a gente fez vídeos resumos do que vai ser apresentado nessas aulas em PDF, nesses módulos. Então fique com a gente e pode ter certeza que você está cada vez mais próximo da sua aprovação. É isso aí, pessoal. Não perca mais tempo, porque essa promoção estará disponível por apenas 7 dias. Então aproveite, faça bom uso e nós temos certeza que você irá aproveitar o máximo possível. Um grande abraço. Um abraço.